Sou Fábio Medina Osório, advogado, professor de Direito Administrativo. Estamos aqui ministrando um curso sobre improbidade administrativa, Lei 8429 de 1992. E o tema de hoje é teoria da tipicidade na tutela da probidade administrativa. Gostaria de apresentar inicialmente os alunos que nos prestigiam, o Aislan, a Lúcia e a Alessandra. E agradecer a presença e prestígio que emprestam ao programa. Cumprimentar o telespectador e destacar que dúvidas podem ser posteriormente enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Por favor, especifique o seu nome, o professor titular da matéria e a dúvida que requer o esclarecimento. No curso sobre improbidade administrativa, nós inicialmente estabelecemos o conceito do ato de improbidade a partir de um amplo histórico formulado no sentido de resgatar a sua valoração contextual do ponto de vista axiológico na perspectiva de demonstrar que, à luz da sociologia, impróbitas, desde a antiga Roma e passando pelo processo civilizatório como um todo, tem caracterizado duas índoles de ilícitos, sempre denotando principalmente a peculiar gravidade. De um lado, as graves desonestidades funcionais e, de outro, as graves ineficiências funcionais. Também demonstramos pelo histórico desse instituto no direito brasileiro, sobretudo em todas as constituições brasileiras, e no âmbito da Constituição do Império de 1824, na legislação infraconstitucional, a improbidade tem sido tratada como crime de responsabilidade, também revelando o seu alto grau de nocividade e contemplando modalidades dolosas e culposas de transgressões. Assim chegamos à improbidade definida no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e contemplada na Lei 8.429 de 1992. Com esses dois pilares, a improbidade é considerada uma espécie de má gestão pública, ou grave desonestidade funcional, ou grave ineficiência funcional. Disciplinada pelo direito administrativo, a improbidade acaba ganhando a dimensão e a roupagem do regime jurídico do direito administrativo sancionador, que é o veículo que tutela e disciplina tanto a estrutura do ilícito quanto a estrutura das sanções cominadas aos atos ímprobos. Esse regime jurídico é composto por princípios do direito punitivo e a dogmática tem se socorrido dos princípios penais com matizes para o campo do direito administrativo sancionador. Legalidade, tipicidade, culpabilidade, presunção de inocência, proporcionalidade, razoabilidade, são princípios, portanto, estruturantes do direito punitivo, do direito administrativo sancionador e, destarte, do direito sancionador da improbidade administrativa prevista na Lei 8429 de 1992. Agora, pretendemos discutir a teoria do tipo aplicada à espécie da improbidade definida em 3 grandes blocos pelo legislador ordinário. Primeiro, os tipos sancionadores do enriquecimento ilícito. Segundo, os tipos sancionadores da lesão ao erário. Terceiro, os tipos sancionadores das condutas ofensivas aos princípios que presidem a administração pública. Aqui estatuímos os 3 blocos contemplados nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8429 de 1992. Esses tipos sancionadores, já o dissemos, têm a característica das normas sancionadoras em branco, uma característica central nesse sentido, na medida em que solicitam
complementações normativas, ou do mesmo nível legal, ou por outras competências legislativas dentro da federação, ou mesmo através de atos administrativos. Essas complementações é que fornecerão o lastro da segurança jurídica para os tipos sancionadores em espécie. E, portanto, essas normas sancionadoras em branco têm um compromisso inarredável com o princípio do Estado de Direito, cuja segurança jurídica é um dos seus fundamentos mais elementares. E é necessário que as condutas proibidas sejam racionalmente rastreáveis, antecipadamente, nos próprios textos legislativos e nas construções pretorianas que se sucedem a partir do direito legislado. É imperioso referir, em primeiro momento, que todo e qualquer ato de improbidade deve ofender os princípios que presidem a administração pública. Portanto, num grau de especialização, poderíamos, na verdade, começar pelos atos de improbidade ofensivos aos princípios que regem a administração pública, princípios constitucionais da administração pública, e alcançar os atos de improbidade que, ofendendo esses mesmos princípios constitucionais da administração pública, também lesam o erário, e depois atingindo aquele bloco que diz respeito aos atos de improbidade, que, ofendendo os princípios da administração pública, independentemente de lesarem ou não o erário, mas geralmente lesando, causam um enriquecimento ilícito ao agente público, proporcionam um enriquecimento ilícito. Portanto, a premissa do ato de improbidade é no sentido de que deva ofender os princípios norteadores da função pública, da administração pública. Repito, a ofensa aos princípios por si só não basta. É necessário ofender dispositivos que complementem as normas sancionadoras contempladas no artigo 11 da Lei de Improbidade. Do contrário, haveria uma erosão preocupante do princípio da segurança jurídica. Portanto, nós estamos tratando de cláusula geral no caput e de dispositivos que são contemplados nos incisos do artigo 11, que prevê essa modalidade da improbidade, que dispensa, de um lado, a lesão ao erário. Pode haver improbidade sem lesão ao erário, e pode haver improbidade sem enriquecimento ilícito. Nem lesão ao erário, nem enriquecimento ilícito, mas uma conduta ímproba, revestida da gravidade, caracterizada ou pela desonestidade intolerável ou pela ineficiência intolerável, e vulnerando dispositivos legais ou normativos que integram o próprio tipo sancionador, qual seja, ou o caput do artigo 11, ou seus respectivos incisos. A primeira questão que se põe relacionada à hermenêutica aplicável à matéria e, concretamente, ao alcance do artigo 11, e seja na cabeça do artigo, seja pelos dispositivos, incisos previstos no mesmo diploma legal, diz respeito à possibilidade de modalidade culposa para essa transgressão, contemplada no artigo 11. Já dissemos que é perfeitamente possível o ilícito culposo do ponto de vista da operacionalização conceitual da improbidade administrativa. Não há dúvida. Decorre da ideia de proteção à eficiência administrativa. No entanto, no tocante à interpretação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores,
no sentido de que descabe cogitar de ilícito culposo, porquanto houve um chamado silêncio eloquente na lei a propósito da culpa, autorizando essa modalidade de ilícito tão somente nas hipóteses do artigo 10, que pressupõe lesão ao erário. É improbidade com lesão ao erário, qualificada pela lesão ao erário. Essa improbidade do artigo 11 seria uma espécie de ilícito de mera conduta que o legislador prevê, porquanto a proteção dos bens jurídicos ou da vigência das normas pressupõe, não raro, a repressão a condutas que sejam formal e materialmente lesivas, ainda que sem repercussão externa palpável, como seria o caso da lesão ao erário, ou do próprio enriquecimento ilícito. Proíbe-se a prevaricação lato sensu, os favorecimentos no setor público, independentemente da obtenção de vantagens indevidas, seja de índole patrimonial, política. Proíbe-se a persecução de interesses públicos distintos daqueles previstos na regra de competência. Finalidade pública diversa daquela prevista na regra de competência autoriza o incidir do artigo 11 da Lei 8429 de 92. Proíbe-se a persecução de finalidades privadas no exercício das funções públicas. E com isso, o que se proclama é o princípio republicano. A distinção entre o que é público e o que é privado, e a importância de um sistema repressivo em relação às condutas transgressoras que não alcancem nem lesão ao erário, nem enriquecimento ilícito para o seu autor. É também objeto de proibição aqui uma série de comportamentos transgressores que violam as regras e os princípios do direito administrativo que norteiam a função pública. É o caso da inobservância do princípio da publicidade administrativa, quando ele deve ser observado e tem vital importância para o funcionamento das instituições. Ou, ainda, da quebra de sigilo que tem ocorrido com tanta frequência no noticiário, o objeto de exame desta situação, inclusive internacional, mas que mostra precisamente a importância da proteção a dados, aos bancos de dados, à privacidade das pessoas, e que ocasiona a quebra do sigilo de quem detém informações sigilosas no exercício das suas funções, um ato de improbidade administrativa. É importante recuperar, do ponto de vista da teoria da tipicidade aplicável ao artigo 11 da Lei 8429 de 92, a ideia conforme a qual subjaz ao ato interpretativo a premissa da gravidade, à luz do princípio da proporcionalidade, a premissa da gravidade da transgressão. Ou seja, não é toda e qualquer conduta que, perseguindo o interesse privado em detrimento do interesse público, configurará improbidade administrativa. Não é, portanto, uma relação automática, essa relação estabelecida na tipologia dessas transgressões. Basta notar que existem, inclusive, situações nebulosas, ou pelo menos controvertidas, que suscitam uma reflexão sobre novos conteúdos, inclusive, do princípio republicano. Em que medida autoridades públicas podem, sim, usar
uma parcela do patrimônio público para fins privados, quando não haja, proporcionalmente, em primeiro lugar, necessidade de uma resposta estatal. Em segundo lugar, quando haja uma legitimação para tanto, mas não explícita, e sim implícita do sistema. O uso de carros oficiais, em determinados momentos, por autoridades públicas, e que não esteja estritamente no deslocamento para o trabalho e vice-versa, do trabalho para casa, evidentemente que não configura irregularidade alguma. Significa simplesmente uma ferramenta posta à disposição da autoridade pública para facilitar-lhe a vida, agregar-lhe conforto e que ela possa movimentar-se como executivo que é, como agente político que é, dentro de um determinado patamar, com maior rapidez, inclusive com maior eficiência e com maior conforto também. Quando se tem, apenas relembrando alguns tópicos assim, aparentemente problemáticos, um agente público que esteja ameaçado pelo exercício das suas funções, ele necessita segurança 24 horas. O Estado acaba investindo para que aquelas pessoas acompanhem o agente público, inclusive nas suas férias, inclusive em determinados momentos da sua vida, que não guarda relação estritamente com movimentação do agente público no trabalho, e sim, eventualmente, até mesmo no lazer. E a finalidade pública resguardará, então, a finalidade privada. Mas ainda que se considere, eventualmente, que haja uma censura sobre determinadas modalidades comportamentais que impliquem o uso de patrimônio público para fim privado, o uso de servidores públicos para uma tarefa particular, certamente não é o campo da Lei 8.429/92 que vai resolver este tema, equacionar o problema, se é que existe um problema, em determinados momentos a absorção dessas situações pelo sistema é perfeitamente natural, sem que haja contraste com o princípio republicano. Mas, pela última ratio que caracteriza a lei de improbidade administrativa, não será ela o ambiente e o instrumento adequado para solucionar impasses aparentes desta natureza. Portanto, o requisito da proporcionalidade e, sobretudo aqui, o da razoabilidade, que o Supremo tem entendido como sendo um princípio imanente ao devido processo legal e que faz com que a realidade e as normas jurídicas devam conectar-se intimamente. Soluções não podem ser encontradas ou construídas fora de parâmetros de normalidade, daquilo que se presume como legítimo no cotidiano de uma sociedade. Desse modo, é importante resgatar essa visão comprometida com os princípios que norteiam o regime jurídico da improbidade administrativa, para evitar no nascedouro abusos hermenêuticos que conduzam de modo demasiado largo o campo de incidência do próprio artigo 11 da Lei 8429 de 92. E assim sendo, essas mesmas premissas se aplicam, desde logo, a uma especialização do próprio artigo 11, que é o artigo 10, que trata dos atos de improbidade que causam lesão ao erário. Evidentemente que o pressuposto aqui é, fora de dúvidas, a ofensa aos princípios norteadores da administração pública, com um elemento especializante que é a lesão ao erário. A lesão ao erário é um balizador
para a configuração de um tipo que se desdobra em várias condutas, seja através da cabeça do artigo, seja através dos seus incisos, e que tem por foco a proteção do patrimônio público material. Além do patrimônio público imaterial, também o patrimônio público material. Portanto, há uma dúplice proteção. O objeto central da lei de improbidade é a proteção do patrimônio público imaterial, mas, dependendo do grau de especialização da conduta, ela pode atingir também o patrimônio público material. E aqui, evidentemente, há que se observar de modo imperioso que a lesão deve adquirir significância jurídica. A lesão não pode ser insignificante por si só. O princípio da insignificância, conquanto tenha merecido repúdio em algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, na sua maior parte, a Corte tem assimilado e absorvido a ideia do princípio da insignificância, assim como ele é operado no âmbito penal para os crimes contra a administração pública. O peculato admite. O ato de improbidade necessariamente também deve admitir. E esse princípio, que tem origens num teórico penal chamado Klaus Roxin, ele trabalha a partir do postulado da proporcionalidade a correlação entre a conduta formalmente ofensiva e os valores abrigados na norma repressiva. Valores estes que devem ser atingidos pela conduta transgressora, sob pena de, e não o sendo, desqualificarem materialmente o tipo sancionador. E aqui, forçoso relembrar, a teoria do tipo, ela abarca esse estágio dúplice que diz respeito à tipicidade material e à tipicidade formal. A tipicidade formal é a adequação da conduta à norma proibida, mas a tipicidade material é a violência perpetrada contra o bem jurídico tutelado pela norma ou contra o valor subjacente à vigência da norma. Numa perspectiva funcionalista ou numa perspectiva garantista. De tal sorte que esse princípio da insignificância, correlacionado com o princípio da proporcionalidade, que guarda íntima relação com o Estado democrático de direito, merece ser aplicado para o campo da tutela da improbidade lesiva ao erário. Até mesmo porque a movimentação da máquina pública gera um custo e deve ensejar uma reflexão sobre relação custo-benefício. Máquina fiscalizadora, máquina judiciária, reparação ao erário. É verdade que pode ocorrer casos em que a transgressão careça de uma fiscalização e de uma intervenção estatal repressiva, mesmo não gerando lesão ao erário e mesmo não ensejando enriquecimento ilícito, como referi anteriormente. Mas para estas hipóteses, a nota da gravidade se desenha de uma maneira ainda mais exigente. Porquanto, se a conduta não lesou patrimônio público material e nem ensejou enriquecimento ilícito, é necessário um percurso muito mais oneroso para o acusador ou julgador, no sentido da demonstração de que aquela conduta merece a incidência da Lei 8429/92.
No tocante ao paralelo entre situações que não sejam enriquecimento ilícito, nem sejam lesão ao erário, mas sejam lesão aos princípios. Basta notar, curiosamente, o que a lei determina no seu artigo 12 quanto ao patamar da multa civil. Quando se trata da transgressão prevista no artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, a multa ela é calculada 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Quando é por lesão ao erário, artigo 10, a multa é calculada até 2 vezes o valor do dano. Ou seja, se pressupõe que tem um montante significativo em jogo. Porque quando é no artigo 11, em que não tem nem lesão ao erário, nem enriquecimento ilícito, a multa é até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Ora, nós estamos imaginando aqui, portanto, uma situação de gravidade ímpar, inclusive podendo gerar danos morais difusos. Porque o próprio dispositivo do artigo 11, que repercute no artigo 12, inciso 3º, fala em reparação do dano, e não se trata de dano material ali. É possível buscar a reparação do dano por conduta que transgrida o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. E no tocante ao artigo 10, portanto, é fundamental ter presente a importância estratégica, no sentido de que o acusador, o investigador, calcule adequadamente essa lesão ao erário no bojo do procedimento investigatório. Porque não é raro acontecer de esse cálculo não ser bem formulado e estimativas absurdas aparecerem como forma de fundamentação de medidas drásticas de cunho cautelar. Ou mesmo gerando um impacto, inclusive midiático, porque a ação ganha publicidade normalmente, muito forte, ação de improbidade administrativa. Esse impacto se dá sobre as bases de estimativas surrealistas e sem fundamentação científica. O que ocasiona a lesão ao erário? Trago aqui como parâmetro para esse debate o problema relacionado a licitações em que as empresas ou a empresa vencedora, acusada por alguma razão ou de fraude ou de alguma dissonância na perspectiva dos preços praticados, presta os serviços à administração pública. E a jurisprudência tem reconhecido corretamente um princípio de formulação doutrinária, que é o da vedação ao enriquecimento sem causa da administração pública. Ora, isso tem que ser abatido do corpo da percepção sobre lesão ao erário, do cálculo. E não é possível simplesmente se presumir, quando se trata simplesmente de dispensa indevida de licitação ou qualquer procedimento do gênero, uma inexigibilidade que não era pertinente, mas o serviço prestado não se pode simplesmente presumir o prejuízo como se fosse possível ou lícito presumir
o superfaturamento ou qualquer distorção do gênero, que merece sim ampla dilação probatória, cabal demonstração da sua ocorrência, o que já pode ocorrer no âmbito da própria investigação para evitar ações assodadas ou com conteúdos equivocados. E, finalmente, cumpre trazer aqui para debate o artigo 9º da Lei 8429 de 92, que diz respeito à proibição do enriquecimento ilícito. E estrutura, tanto na cabeça quanto nos incisos do artigo, uma série de comportamentos que abarcam preços dissonantes, que abarcam inobservância de formalidades legais para obtenção de benefícios. Chama a atenção, no entanto, uma previsão muito específica que diz respeito ao enriquecimento sem causa aparente. Está lá no artigo 9º, inciso 7º. Enriquecimento sem causa aparente. Em primeiro lugar, os agentes públicos são obrigados a prestar contas do seu patrimônio, da sua evolução patrimonial. Mas, além disso, é óbvio que se constata que o problema do enriquecimento sem causa aparente requer monitoramentos interinstitucionais mais sofisticados, no lugar de simplesmente presunções contrárias aos princípios reitores do direito administrativo sancionador. Para tanto, existem ferramentas como a Declaração Anual de Bens e Rendimentos, o Imposto de Renda e, sobretudo, os sinais exteriores de riqueza, todos eles aptos a ensejar uma análise no campo investigativo, mas não ao ponto de inverter o ônus probatório em detrimento dos direitos de defesa da pessoa física ou jurídica, do acusado, o qual tem sim presunção de inocência e tem também direitos de defesa. É óbvio que esses controles, se bem formatados no âmbito preventivo, funcionam ou funcionariam com enorme eficácia. O tratamento jurídico a ser dado a essa matéria, sem dúvida alguma, filtros e informações e trabalho de inteligência no monitoramento de situações selecionadas de forma criteriosa pela administração pública e pelas instituições fiscalizadoras. Portanto, o que se tem aqui em relação ao enriquecimento ilícito parte da regra geral do regime jurídico da improbidade administrativa, que pressupõe os seus peculiares princípios reitores, quais sejam, entre outros, além da legalidade e da tipicidade, a proporcionalidade. O enriquecimento não se perfectibilizará com um comportamento que não traduza ofensa e evidente enriquecimento, a tal ponto que configure uma autêntica sanção, uma multa civil em até 2 vezes o valor havido ilicitamente pelo agente público. Se se trata de uso de patrimônio público para fins privados, que tem sido considerado por muitos uma modalidade de enriquecimento indireto, é preciso que se comprove o conjunto de danos gerados por aquela prática tida como espúria. O volume da prática. Porque, evidentemente, que situações isoladas, que não raro têm merecido a incidência da fiscalização a cargo de instituições como o Ministério Público, podem gerar a sensação da desproporcionalidade em relação
ao fato e no uso da ferramenta repressiva. Assim, portanto, a questão da tutela dos presentes, que podem ou não podem ser recebidos por autoridades públicas. Evidentemente que só os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ditarão essa lógica. Evidentemente que é possível um largo espectro para essas práticas, inclusive no meio ou político ou público estrito sensu, sem que traduza sequer conflito de interesses ou mesmo, e muito menos, a improbidade administrativa. No entanto, pode acontecer de que uma autoridade com poder de decisão sobre determinado assunto acabe se beneficiando de determinadas vantagens outorgadas a título de presentes que tornem incompatível a presunção de isenção da autoridade. Eis aí uma premissa básica. A presunção de isenção das autoridades ou dos agentes públicos em face de benefícios que possam vir a ser outorgados por particulares que com eles se relacionem. Portanto, na verdade, nos três blocos que estamos tratando, lesão aos princípios, lesão ao erário e enriquecimento ilícito, que são casos típicos de corrupção, nós temos a importância desses vetores hermenêuticos contemporâneos, consagrados pelos tribunais superiores, quais sejam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao mesmo tempo, operam e incidem plenamente os demais princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, tais como o princípio da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, todos informando a atuação sancionatória do Estado. Eu gostaria de pedir permissão, nesse momento, para abrir um pouco o nosso leque de reflexões com as contribuições dos nossos alunos que estão aqui na bancada, dando uma dinâmica ao nosso diálogo. Professor, a violação aos princípios, tipos previstos no artigo 2, incisos da Lei 8429 de 92, admite modalidade culposa em que extensão? A extensão da modalidade culposa e quais os tipos em espécie? Como eu referi, me parece oportuno consignar essa preocupação. Os tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado de modo muito marcado sobre esse tema, não vem admitindo a possibilidade do ilícito culposo a partir da vulneração ao artigo 11 da Lei 8429 de 92. No entanto, nós pensamos e defendemos essa possibilidade justamente no momento em que existem algumas previsões pontuais, como a questão da prestação de contas, que, objeto de omissão, ela pode acarretar a improbidade administrativa. E defendemos, portanto, que pontualmente, dependendo da estrutura redacional do próprio tipo, é possível sim o aperfeiçoamento da figura culposa, que se traduz na culpa grave e no erro grosseiro. Embora não seja este o entendimento que predomina largamente hoje no Brasil. Nós temos que ter noção de que o ilícito culposo, ele pressupõe a violação a deveres de diligência. E o erro grosseiro e a culpa grave, não raro, se aproximam bastante da figura dolosa também. Eles têm um campo de incidência que os torna muito próximos. São partes do elemento subjetivo da conduta. Tanto o dolo, quanto a culpa
e aqui estamos tratando de culpa grave e de erro grosseiro. Desse modo, eu penso que, com essas observações, é possível constatar, sim, uma posição cristalizada já e consolidada dos tribunais superiores, repudiando o ilícito culposo, e, ao mesmo tempo, uma crítica doutrinária externa, ou uma construção externa doutrinária, apregoando pela sua possibilidade, de modo muito pontual e de forma muito específica para uma ou outra figura abrigada no artigo 11. Eu também gostaria de relembrar que, pela natureza de normas sancionadoras em branco da improbidade, e pelo Código Geral de Conduta que se consubstancia nessa Lei 8429 de 92, é possível ao legislador setorial criar novas modalidades de improbidade, como é o caso do Estatuto da Cidade, que criou a improbidade urbanística, ou da Lei de Responsabilidade Fiscal, que conta com a irresponsabilidade fiscal derivando em improbidade. É oportuno esse registro porque descartar a priori o artigo 11 do raio de incidência de um ilícito culposo significaria não reconhecer que esse mesmo artigo 11 ele pode ser acrescido de outras figuras típicas oriundas de legislações setoriais. Ou seja, sempre haverá o preenchimento do artigo 11 quando o legislador optar por uma previsão no sentido de uma transgressão que não gere nem lesão ao erário, nem enriquecimento ilícito, tornar-se passível das sanções contempladas no artigo 12, inciso 3º da 8429/92. Então, parece que esse é um fundamento mais detalhado, que não havíamos detalhado anteriormente, para o reconhecimento da figura culposa. E me parece que, do outro lado, o fundamento para o seu não reconhecimento tem sido uma concepção mais restritiva da legalidade, da tipicidade, no sentido de homologar a tese do silêncio eloquente da lei, que não consagrou explicitamente a figura culposa nem no artigo 9º, obviamente, nem no artigo 11, e apenas no 10. De um lado isso, e de outro lado, tentar mitigar o uso talvez abusivo, que com uma frequência, em alguns momentos, tem ocorrido no manejo da ação de improbidade administrativa e que, à luz da teoria do tipo culposo, esta perspectiva abusiva ou descontrolada ou desprovida de critérios poderia tornar-se ainda mais preocupante. Ou seja, mais uma vez, a dogmática e a própria refletindo talvez uma especulação aqui apenas, uma distorção no campo metajurídico, no campo do funcionamento mesmo das instituições. E é preciso depurar, filtrar e reconhecer essas diferenças bem marcadas entre as categorias que estamos aqui trabalhando. Mais alguma pergunta? Como se pode comprovar um enriquecimento sem causa aparente previsto no artigo 9º, inciso 7º da Lei de Improbidade? Quais os requisitos para o seu reconhecimento? Muito obrigado pela pergunta, muito oportuna. É um tema muito delicado, eu diria complexo também, porque envolve mais do que propriamente o campo da dogmática jurídica. É um campo de gestão de informações e de produção de prova das instituições fiscalizadoras. O enriquecimento sem causa aparente poderia ser muito melhor monitorado, talvez, em qualquer país, não apenas no Brasil, e justamente porque demanda um aparato muito grande do próprio Estado, muito forte, muito tecnológico, suscita dificuldades. Primeiro porque se o Estado se agiganta muito do ponto de vista desse tipo de inteligência, digamos,
de fiscalização, de monitoramento patrimonial, há também riscos de efeitos de sintomas ou de derivações patológicas desse tipo de gigantismo. Ou seja, o Estado que, sob pretexto de monitorar a evolução patrimonial de agentes públicos, passa a usar informações de inteligência para fins ilícitos, para manuseio de cenários favoráveis aos interesses públicos, não primários, mas até mesmo secundários. E ainda que fossem primários, já seria reprovável. Mas interesses públicos secundários. Quando não, interesses puramente políticos ou de natureza ainda mais subalterna. Portanto, preocupação com o gigantismo do Estado na seara de monitoramento das pessoas, de monitoramento da evolução patrimonial, de monitoramento dos indivíduos, de como eles se comportam, os sinais exteriores de riqueza, o acesso a todas essas informações e o uso dessas informações pelo Estado que se perfaz através de indivíduos. Portanto, isso suscita uma dificuldade concreta. Monitorar o enriquecimento sem causa aparente pressupõe, seguramente, uma situação absurdamente desproporcional, gritante, até um escândalo, em que, aí sim, atuando pontualmente, atuando no caso concreto, para aquela fiscalização, o Estado poderá encontrar os seus limites e uma finalidade pública muito bem estruturada na sua operacionalização. Portanto, repito, a discussão sobre o enriquecimento sem causa aparente passa também por uma reflexão sobre o tamanho do Estado nesse segmento de monitoramento de pessoas, de bens, de patrimônios, de indivíduos. Quanto mais gigante for o Estado aí também, maiores os riscos de distorções. De outro lado, a tecnologia permite sim atuação, cada caso concreto, a partir também dos relacionamentos e das estratégias interinstitucionais. Com a Receita Federal trabalhando com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Poder Executivo. E aí a possibilidade de que o Estado seja um só perante a cidadania. O Estado tem inteligência, se comporte como ser inteligente, tenha controles e limites, evidentemente, mas que possa atuar balizado por aquilo que se designa como a lógica interinstitucional, e não a lógica das instituições isoladas ou de uma autonomia decisória desprovida de conexão com outros entes, com outras instâncias, como muitas vezes ocorre, lamentavelmente, em campo de fiscalização dessa natureza. Portanto, o que nós temos aqui é uma figura, uma patologia, enriquecimento sem causa aparente, que exige do Estado o seu ônus probatório. Um ônus probatório no sentido de demonstrar a total desconexão do acréscimo patrimonial do indivíduo, e que normalmente não está com ele, mas com o nome de terceiros, em nome de pessoas que estão ali postas para isso, com a questão da evolução dos seus rendimentos, dos seus bens, e como deveria ser essa evolução à luz de uma determinada lógica econômica. Muito bem, estamos chegando aqui ao final desta aula, relembrando que o nosso curso é sobre improbidade administrativa. Hoje tratamos de teoria dos tipos, teoria da tipicidade. Buscamos, a partir do conceito da improbidade e do seu regime jurídico, ou seja, um ilícito de natureza administrativa que supõe dois pilares de transgressões extremamente graves, a desonestidade funcional grave, a ineficiência funcional grave, e que se submete ao direito administrativo sancionador, como os tentáculos do direito administrativo sancionador funcionam na prática com o funcionamento da dinâmica que nós estamos tratando de repressão à improbidade administrativa por uma perspectiva humanitária e, ao mesmo tempo, eficiente. Encerrando, mais uma vez destaco o e-mail
para perguntas, para dúvidas. Por favor, identifique-se no e-mail, identifique a sua pergunta, identifique o tema e o professor a que se dirige. saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser as aulas, é só acessar o YouTube. O YouTube está no www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu agradeço os telespectadores, convido para a próxima aula, trataremos da teoria da pena, e agradeço os alunos aqui presentes que prestigiaram também esse encontro. Muito obrigado.